Muito bem, pessoal, muito bom dia. Terça-feira, 21 de novembro, está começando o Desperta ICL de hoje. Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Muito bem, muito obrigado a quem já está chegando no nosso chat. Eu vejo que já tem muitas pessoas comentando por aí. Muito bom dia, muito obrigado, muito boa noite também, muito boa tarde, boa noite para quem nos acompanha fora do Brasil. Este programa tem uma audiência de pessoas que moram fora do Brasil, bastante, inclusive, né? Imagino também muito por conta do nosso horário, né? Claro, porque é um horário que favorece as pessoas que estão em outros continentes acompanhar o programa. Nós estamos ao vivo 7 horas, horário de Brasília, ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã. Tá bom? Ó, vai chegando por aí, vai deixando seu like, vai assinando o nosso canal também, vai ativando o sininho, quem puder, quem estiver no YouTube, para que vocês possam ser avisados quando nós estivermos online, sempre, né? Lembrando que o ICL tem programação todas as manhãs aqui, de segunda a sexta-feira, religiosamente, sempre ao vivo, das 7 horas da manhã até as 11h30 da manhã, e depois a nossa programação volta às 5 horas da tarde e vai até às 8h30 da noite, tá bom? Muito bom dia para quem nos acompanha pela TVT, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, pela TV Quirimurê, na Bahia, TV aberta, Salvador e Grande Salvador, e também pelas ondas da Rádio Brasil Atual. Muito obrigado, muito bom dia, muito bom ter a companhia de vocês todos por aqui. Ontem, aliás, não tivemos programa, né? Eu acabei não avisando na sexta-feira, me esqueci. E ontem, aliás, me esqueci que não teria programa. Acordei 5 horas da manhã, né? Produzi o programa todo. Ai, sensacional. E aí, quando chegou na hora de fazer o programa, eu me dei conta que era feriado, né? Como esse feriado tem alguns estados que tem alguns estados que não tem, aquela coisa. Então, ontem foi o dia do programa que foi produzido e não foi ao ar, né? Infelizmente, várias notícias importantes de ontem acabaram ficando de fora, né, do programa de hoje, porque já tem cara de notícia velha, mas muita coisa ainda perdura, então eu deixei algumas coisinhas de ontem, mas principalmente peguei, claro, as notícias frescas e mais importantes do dia de hoje para a gente conversar aqui e debatê-las também, tá bom? Vamos lá, vamos rapidamente aqui para os nossos comentários para ver de onde é que vocês estão teclando. Então, por gentileza, vá até o nosso chat e diga: Demore, eu estou assistindo o Desperta de Natal, Rio Grande do Norte, ou de Belo Horizonte, Guarujá, onde mais vocês estão vendo este programa? Simões Filho na Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, bom dia, Conceição do Coité na Bahia também, pessoal diretamente de Campinas, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Guarujá, Araraquara, Tijuca, Santa Catarina. A gente vai falar de Santa Catarina daqui a pouquinho, né? Tá sofrendo muito o estado de Santa Catarina por conta das chuvas, né? São Paulo de Piratininga, João Pessoa na Paraíba, Petrópolis, Rio de Janeiro, Alvorada do Sul, Paraná, bom dia de Pelotas, onde mais? Goiânia, Porto Alegre, Fortaleza, bom dia da Tijuca, capital da capital do Rio. Capital da capital do Rio. Bom dia para os tijucanos. Tenho vários amigos tijucanos, aliás. Bauru, Passo Fundo. Sempre tem uma galera de Passo Fundo aqui. Aliás, um dia encontrei um pessoal de Passo Fundo em algum lugar aí, eu não lembro onde exatamente. Então, vou mandar um beijo para a galera aqui de Passo Fundo, né? Jundiaí, Lagoa Santa, Ouro Preto, Teresópolis, Américo de Campos, São Paulo, Maringá, no Paraná, Goiânia, abraço de Honolulu, no Hawaii, muito bem. Onde mais? Vamos para as últimas cidades aqui. Recife, sempre tem Recife. Francisco Beltrão do Paraná, a Nájila Lavorati, passei uma boa parte da minha infância, inclusive, em Francisco Beltrão do Paraná. Muito legal. Rio de Janeiro, bom dia, Demore, salve da Suíça, estou em Zurique, diz o Cadu. Bom dia, queridos. A Helenice dizendo bom dia da Alemanha. Renato Gordilho, Rio de Janeiro, capital. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ouro Preto, Minas Gerais. Petrópolis, já falei. Montenegro, Rio Grande do Sul. O Lauro Moraes está em Boston, nos Estados Unidos. Brasília, Distrito Federal. E onde mais aqui? Últimas duas, rapidamente. Um salve da Roça da Mantiqueira, diz a Ana Araújo. Está na roça nos acompanhando. Que sensacional. E São Sebastião do Passé, na Bahia. Um abraço, Demore. Muito bem, gente. Muito obrigado, viu? Quem tá chegando por aí, quem ainda não assina os canais do ICL, né? Por gentileza, assine os canais do ICL. E eu sempre falo todas as manhãs aqui, agora o ICL tem também um site, iclnoticias.com.br. Daqui a pouquinho a gente vai ler as notícias lá do nosso site. Então, se você tem o hábito de ler notícias, muita gente não tem mais o hábito de ler absolutamente nada, né? Mas se você tem o hábito de ler notícias, o que é sempre importante, então, por gentileza, acesse ICL
noticias.com.br e coloque na sua barra de favoritos o portal que o ICL lançou esse mês, tá bom? Várias coisas por vir aí, gente, várias novidades. Fiquem ligados que o ICL está sempre em movimento, né? Vamos lá então, vamos lá para as notícias de hoje, que a gente tem bastante coisa por aqui. Já virou um bordão desse programa, né? Sempre tem bastante coisa, né? O mundo não para. Vamos lá, pela primeira vez o mundo registra um dia com temperatura média global 2 graus Celsius acima da era pré-industrial. Na sexta-feira passada, 17 de novembro, o mundo bateu um marco considerado preocupante no cenário climático. Pela primeira vez, a média global de temperatura ultrapassou os 2 graus Celsius de anomalia e atingiu exatos 2,07 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, que é um período considerado aí de 1850 a 1900, né? Onde já havia medição de temperatura. O valor provisório para o sábado, que foi dia 18, foi de 20,6, de 2,6 graus Celsius, né? Acima desses níveis da era pré-industrial. Então, na verdade, sexta e sábado tiveram basicamente a mesma temperatura, né? Aqui estão os gráficos, né? O período de referência. Então, aqui dá para ver como a temperatura realmente vem aumentando, né? Principalmente nesse ano, tá feia a coisa, né? Se a comparação for feita apenas com o período histórico mais recente, de 1991 a 2020, a anomalia apresenta um aumento de 1,17 graus Celsius em relação à média registrada. Os marcos históricos foram divulgados pela diretora adjunta do Serviço de Monitoração das Alterações Climáticas do Copérnicus, Sam Burgess, e depois confirmadas pelo próprio Centro de Pesquisas. O calor recorde ocorre em um ano marcado pela forte ação do fenômeno El Niño e pela intensificação de efeitos das mudanças climáticas provocadas pela emissão de gás estufa. Os gases estufa são resultado de atividades humanas, como a utilização de combustíveis fósseis ou as queimadas de áreas florestais e, claro, também outras atividades, né, ligadas ao consumo no geral. Os dados sinalizam uma tendência alarmante do panorama global. O pesquisador Carlos Nobre, referência internacional nos efeitos das mudanças climáticas, explica que o fenômeno El Niño faz com que o calor seja maior no verão e no inverno, seja menos rigoroso, com mudança na distribuição de chuvas. A gente viu o inverno no Brasil esse ano, né? Teve pouquíssimo inverno, né? Teve algumas semanas um pouco mais frias no sul do país e no sudeste, mas principalmente no sul, onde o inverno costuma ser mais estável, né? A gente tem um inverno começando ali em abril, depois de abril, maio, mas principalmente junho, julho, agosto, são os 3 meses. O inverno desse ano foi absolutamente inconsistente, né? Teve algumas semanas que foram mais frias, mas esquentou muito rápido, o inverno acabou muito rápido, inclusive, prejudicando inclusive a floração de várias culturas, né? Pessoal que planta cítricos, por exemplo, no sul, reclamou que a floração veio no meio do inverno, porque estava muito quente, e depois fez frio de novo, e as flores secaram e morreram, né? Então a gente viu uma alteração climática bem importante esse ano, atingindo várias áreas da economia e da nossa vida no geral, né? Para entender esse recorde, a gente olha para as emissões de carbono. Em 2022 tivemos um recorde de emissões e as estimativas mostram que 2023 vai bater esse recorde novamente. Quando vemos isso, percebemos que a alta era o esperado, disse o Carlos Nobre em relação aos gases do efeito estufa. Na mesma direção, Luciana Gatti, pesquisadora do INPE, especialista em emissão de carbono, afirma que a principal conclusão a partir destes dados é que os aumentos da temperatura e o aumento dos eventos extremos estão mais acelerados do que os modelos previam. A gente tem que observar que essas mudanças e se perguntar se o colapso climático já não começou, se já não temos tempo de esperar 2030. Quantas pessoas mais vão ter que morrer para entendermos que é preciso uma mudança, afirmou a pesquisadora. Não tá fácil, né, gente? Vários pesquisadores, a gente vem fazendo uma cobertura de eventos climáticos extremos aqui no programa bem consistente, né? E eu até acho que é um dos programas que mais faz, assim, tirando os programas especializados da imprensa em geral, eu vejo poucas pessoas dando atenção para isso, né? A cobertura de meio ambiente, ela entra sempre no rodapé, né? Primeiras coisas ali da política, do dia a dia, o rame-rame, o blá blá blá, a fumaça e tal, não sei o quê, a polêmica do dia, e aí
cobertura climática lá no fundo. Quem acompanha o programa aqui sabe que a gente faz o contrário disso, né? Sempre que tem notícia em relação à emergência climática, eu coloco elas no começo do programa, porque eu acho que elas são de fato muito importantes, e elas são de fato muito importantes, né? Vamos lá para o pessoal do DCM. Inmet registra dia mais quente na história do Brasil em Araçuaí, em Minas Gerais. 44,8 graus. Neste domingo, a cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, teve o dia mais quente do histórico das medições do Brasil, segundo o INMET. O município, que fica no Vale do Jequitinhonha e tem 34 mil habitantes, registrou temperatura de 44,8 graus. A alta temperatura foi consequência de um aquecimento pré-frontal que intensificou o calor no nordeste de Minas Gerais. Essa foi a 8ª onda de calor registrada no país esse ano, tendo início no dia 8 de novembro e acabando no fim de semana. Uma outra cidade de Minas Gerais registrou a segunda maior temperatura nessa semana, São Romão, que atingiu 43,4 graus no dia 15 de novembro. O município foi seguido por 2 outras cidades no Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho, com 43,4 graus, e Corumbá, com a mesma temperatura, temperaturas respectivamente no dia 16 de novembro e 14 de novembro. Vamos lá para o site Sul 21. Após fechamento de comportas, Rio Guaíba atinge maior marca desde 1941. A Defesa Civil de Porto Alegre informou que o nível do Guaíba atingiu a marca de 3,30 metros na medição feita às 18 horas de ontem no Cais Mauá, no centro da cidade. Essa é a maior marca atingida pelo Guaíba desde a enchente histórica de 1941, quando registrou 4,76 metros. Durante a manhã, quando o nível marcou 3,19, a prefeitura já havia determinado o fechamento preventivo das comportas do sistema de proteção contra as cheias. Nesse ponto ali do Rio Guaíba, no centro de Porto Alegre, há um muro, né? Já bastante antigo, chamado Muro da Mauá, e esse muro tem uns portões, né? Comportas, são uns portões, na verdade, que podem ser fechados em caso de enchente. A cota de inundação no Cais Mauá é de 3 metros e foi superada por volta das 9 horas da manhã, quando a medição apontou que o nível do Guaíba estava 3 metros e 4 centímetros acima. A perspectiva é de que a água continue subindo nas próximas horas. A operação de fechamento das comportas foi conduzida por equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos, com apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo a Prefeitura da cidade, o Guaíba está recebendo água de outros rios que registraram volumes excessivos de chuva nos últimos dias. Como o processo é lento, vemos iniciar pelos portões de acesso ao cais e depois as comportas 12 e 14, explicou tecnicamente aqui, né, o pessoal lá do DEMAI. No entanto, a situação é mais grave nas ilhas que estão ali em frente à capital, né? Uma vez que a medição desta manhã na Ilha da Pintada apontou a marca de 2,5 metros. A cota de inundação do local é de 2,2. As ilhas são mais baixas, né, do que o centro da cidade, e elas alagam com muita frequência, um problema que nunca foi resolvido, até porque boa parte da população que mora nas ilhas é de população pobre, carente. Então, obviamente, as prefeituras historicamente nunca mostraram interesse em resolver isso. Diante da previsão do aumento do nível do Guaíba, a prefeitura já havia iniciado no domingo a montagem do abrigo temporário na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha Grande dos Marinheiros, para o acolhimento dos moradores. Hoje pela manhã, há notícias de que 600 moradores já foram evacuados das ilhas, porque o nível do Guaíba segue subindo aí pelas próximas horas, né? Aqui o Sul 21 traz algumas fotos para a gente ter uma ideia, né? Então, isso aqui é o centro da cidade de Porto Alegre, né? Aqui a gente está vendo um telhado. Aqui o rio não deveria estar onde está, né? Tem um telhado aqui, tem uma construção embaixo, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, né? Centro de Porto Alegre também, onde a água já invadiu aqui é o cais, tá? É uma parte do Cais Mauá. Então aqui normalmente não tem água, tá, gente? Isso aqui é um lugar onde entram carros aqui, pessoas, né? As pessoas vêm aqui frequentar essa área aqui. Então vejam, essa parte aqui e isso aqui onde eu estou mostrando com o mouse aqui, ó, o rio fica lá embaixo, né? Então ele subiu, já tomou conta aqui do cais, e o que está protegendo a cidade ainda, por enquanto, é o muro da Mauá, que está localizado aqui, ó. Aqui tem um muro e as comportas foram fechadas. No entanto, a gente já vê alguma água
em cima da pista ali na Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre. Aqui mais uma imagem que dá para ter uma noção de como o rio já subiu a níveis perigosos, né? Agora é ficar de olho, torcer para que a chuva pare, principalmente a chuva nos rios que abastecem o Guaíba, né? O Rio Jacuí, por exemplo, né, e vários outros que abastecem o Guaíba, porque daqui essa água ela corre em direção à lagoa e depois corre em direção ao mar. Então ela acaba recebendo água de fato de vários rios importantes e caudalosos do estado do Rio Grande do Sul. E aqui mais fotos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, né, nas imagens que foram produzidas lá pelo pessoal do Sul 21, então deem uma chegada no site deles lá, sul21.com.br. Defesa Civil de Santa Catarina alerta para riscos de novos temporais. A população de Santa Catarina deve estar alerta nos próximos dias. Com 71 cidades em situação de emergência, o estado deve voltar a enfrentar temporais. Em um boletim divulgado ontem, a Defesa Civil Estadual alerta que, após um dia de tempo firme, hoje o clima deve voltar a ficar instável, ou seja, possivelmente novas chuvas em Santa Catarina. Então, assim, quem mora nas regiões atingidas, se puder, porque às vezes as pessoas não têm para onde ir, mas se você acha que há algum tipo de ameaça na sua casa, por favor, deixe a sua casa. É isso, não tem o que fazer. Enquanto a gente não resolver esse problema no Brasil, né, é um problema de emergência climática, sim, mas o Brasil, muito antes disso, também tem pessoas vivendo historicamente, há muito tempo, há décadas, há séculos, em áreas de risco, né? E é o caso de várias cidades do sul do Brasil, inclusive. Então, se você puder, deixe a sua casa, porque a chuva pode voltar em Santa Catarina no dia de hoje. A Defesa Civil considera alto o risco de ocorrerem inundações nas bacias hidrográficas das regiões Grande Oeste, Vale do Itajaí e Planalto Sul. Regiões onde o órgão considera muito alto o perigo de alagamento. E aqui, para finalizar, o IMET alerta para chuvas intensas também no Amazonas nesta terça-feira, após o retorno das nuvens de fumaça em pontos de Manaus durante o final de semana. Nuvens de fumaça essas provocadas pelas queimadas. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou um alerta de perigo para a possibilidade de chuvas intensas na capital e nas regiões do Amazonas. O alerta emitido na segunda-feira vale até terça-feira, portanto, hoje também atinge regiões dos estados do Acre, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. Segundo o IMET, o alerta vale para as regiões do Vale do Acre, leste rondoniense, centro-amazonense, sudoeste amazonense, norte mato-grossense, sul amazonense, norte amazonense, Madeira Guaporé, sul de Roraima, Vale do Juruá e sudoeste paraense. Então, se você está nessas áreas também, muita atenção, principalmente se você está próximo ou próxima de rios, tá bom? Chuvas importantes também sendo alertadas pelo IMET lá no Amazonas. Vamos lá então aqui, notícia da revista Fórum, aliás, um abraço para o pessoal da revista Fórum. PGR pede prisão e cassação do mandato de Gustavo Gayer por racismo e injúria. Eu avisei que esse cara não ia terminar o mandato. Avisei. Fiz até uma piada com ele na rede social, falando que se ele continuasse nesse caminho aí, ele não ia ver o final desse túnel aí de mandato. Falei isso para ele e para o Nicolas, né? Não em forma de alerta, porque essas pessoas não têm, de fato, capacidade para se abrirem para nada que não seja o que está dentro da cacholinha deles, né? Mas eu falei. Eu acho que não vai demorar não, viu? Vai ser a cassação mais rápida do Oeste. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado Gustavo Gayer, denunciou ao Supremo Tribunal Federal, né? Nesta segunda-feira. Gayer foi denunciado pelos crimes de injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por racismo contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e contra a população africana. Na manifestação, a vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho Santos, solicita que o parlamentar seja condenado com penas que podem chegar até mesmo à prisão e que, caso confirmada a cassação, que seja declarada perda de mandato de Gustavo Gayer. A denúncia da PGR é uma resposta à notícia-crime protocolada recentemente contra Gustavo Gayer pelas deputadas Luciene Cavalcante, Érica Hilton, Talíria Petroni e Célia Cachiabrá, todas do PSOL. O motivo são declarações feitas pelo parlamentar em participações em podcast,
um podcast chamado Três Irmãos, em junho, entre elas a de que na África quase todos os países lá são ditadores e que lá a democracia não prospera. Por quê? Para você ter democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. Nós não estamos em 1930. Nós estamos em 2023 e o cara vai ao ar num podcast, porque assim, entendo que essa gente pense isso. Entendo mesmo. Entendo, né? A gente não pode proibir ninguém de pensar, claro. Aliás, nós não podemos proibir ninguém de falar mesmo. Veja só, né? As pessoas que dizem que não há liberdade de expressão no Brasil. É claro que há. O Gustavo Gayer falou exatamente aquilo que ele quis falar no podcast. Alguém apareceu lá no podcast para tirar o podcast do ar? Alguém cortou ele? Alguém cortou o microfone deles? Tinha alguém lá do Estado, como tinha durante a ditadura militar aqui no Brasil, para dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, esse entrevistado sim, esse entrevistado não, essa palavra não pode usar, esse título não, pá, pá, pá. Né? A galera mais nova não vai saber, mas assim, é só estudar um pouquinho de história também, né, gente? Durante a ditadura militar no Brasil, tinha agentes da censura que ficavam, que tinham mesa e cadeira dentro da redação dos jornais, dentro. A edição dos jornais passava por eles, como se eles fossem os manda-chuvas de tudo, e eram de fato. Ah, essa manchete aqui não, esse assunto aqui não, esse ministro aqui não pode falar assim dele, essa matéria não, essa palavra não. Alguém proibiu o Gustavo Gayer de falar essa estultice que ele falou? Não, falou. Tá aí. Liberdade de expressão plenamente garantida pro deputado. Agora, claro, quando você fala o que não pode, você vai, né, ter que seguir algumas normas sociais, né? Posso chegar na frente da casa de alguém e ameaçar a pessoa de morte? Não, não posso. Por quê? Porque é crime de ameaça. Ah, mas cadê a minha liberdade de expressão? Oh, você pode, você tem, você vai lá e fala o que você quiser. Tá livre para falar. Ninguém vai chegar lá e botar a mão na sua boca. Vai lá e fala. Se a pessoa denunciar você por ameaça, denunciado você será. Né? Parece tão simples, né? Agora que passou o bolsonarismo, a gente consegue até ser mais simples na explicação, né, gente? Entre outros impropérios, Gayer chamou o presidente Lula de bandido e fez ataques ao Supremo Tribunal Federal. Pode chamar o Lula de bandido? Não. Por quê? Porque o Lula não tem condenação criminal transitada em julgado. Ponto. Simples. Simples. Tá na hora da gente restabelecer algumas regras de convivência social, né? Aliás, o episódio do Dama do Tráfico ensinou muita coisa para muita gente, né? Tem gente que não quer aprender, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu também, várias vezes ao longo da minha vida, tem momentos que eu não quis aprender. Consciente ou inconscientemente. Paguei o preço depois, né? E deixei de ser burro, inclusive, né? Espero, será? Será que deixei de ser burro? Tomara, né? Deixei de ser burro, né? Porque muitas vezes a gente é burro. Às vezes a gente é voluntariamente burro. Você tá vendo o negócio, as pessoas estão falando para você, tá todo mundo alertando e você vai lá. Então vai, tudo bem, tudo beleza, tudo certo, né? A gente tem a chance todos os dias, quando a gente acorda, de deixar de ser burro, né? Qual é a chance que Deus nos dá toda manhã, gente? É a chance única de deixar de ser um jumento, né? Eu pratico isso na minha vida. Tem dia que eu me sinto burro, que eu, não ouvi alguém, um amigo me alertou de uma coisa, da outra, tal, não sei o que. E também você não tem que ficar ouvindo os outros o tempo todo também, porque a vida é sua, você faz o que você quiser, né? Então, assim, tem um equilíbrio nas coisas, porque tem vários amigos aí, entre aspas, que vêm dar recadinho, no fim das contas você vai ver, né, amigo, 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 não é, né? Tá com os outros interesses, tá caminhando por caminhos misteriosos, né? Mas a gente vai ficando velho, a gente vai ficando menos burro, então a gente percebe isso rápido também, né? Agora, Gustavo Gayer aparentemente não está aproveitando as chances que Deus lhe dá, né? Chamou o presidente Lula de bandido e não por ser o Lula, poderia ser qualquer pessoa. Você não pode chamar uma pessoa de bandido, não pode, ponto. Não pode. Você pode chegar na padaria da esquina e falar pro padeiro que ele é um bandido. Se ele processar você por isso, ele possivelmente, com muita chance, ele vai ganhar o processo. Aliás, como eu ganhei um processo contra o Gustavo Gayer, né? Por disseminação de notícias falsas contra mim. Teve que fazer um vídeo de retratação, aliás, bem, bem legal. Podia ter mostrado hoje aqui, esqueci.
Após as declarações terem sido levadas à PGR e parlamentares da base governista, o deputado publicou nas redes sociais uma mensagem contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Mais um para provar que QI baixo é fundamental para apoiar ditaduras. Infelizmente, temos um ministro analfabeto funcional ou completamente desonesto. Isso foi o que um deputado falou do ministro dos Direitos Humanos, para lembrar, um homem negro. Para lembrar, um homem negro. Tá? É duro, né, gente? É dose. Eu, no fim das contas. Bom, a denúncia fala em prática e indução e incitação à discriminação e preconceito de raça, cor e procedência nacional contra o povo africano, né? Ela faz aí aqui tem todo o despacho aqui, né? Mostrando quantas visualizações teve, aquela coisa toda. E aí a PGR requer a instauração do devido processo penal com deflagração da instrução criminal com a oitiva das pessoas abaixo. Então as pessoas serão ouvidas agora, né? O Gustavo Gayer principalmente, né? Com a condenação dos denunciados nas sanções combinadas ao crime imputado, caso sejam condenados, né? Que seja decretada a perda do mandato eletivo do deputado federal do estado de Goiás, Gustavo Gayer Machado de Araújo, caso aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Então tem uma condicionante aqui, né? Ele só perde o mandato, vamos ver de novo aqui, mas eu acho que é isso, tá? Vamos lá. Ele só perde o mandato caso a pena aplicada no fim do processo, se ele for condenado, seja pena de privação de liberdade por tempo superior a 4 anos, tá? Então há esse condicionante aqui. Vamos ver como é que vai essa coisa aqui, né? Vamos lá. Foi avisado, todo mundo acorda todos os dias, abre o olhinho e tem a chance de deixar de ser burro, né, Gustavo Gayer? Como eu faço, não estou falando do senhor. Imagina, jamais, jamais, né? Estou falando que eu aproveito as chances, né, que a vida me dá para acordar todas as manhãs e ser um pouquinho menos burro do que ontem, do que fui ontem, né? Eu, se fosse o senhor, aproveitaria as suas também, né, para tentar chegar até o final do mandato, se possível. Não que eu deseje, né? Justiça do Rio de Janeiro nega pagamento de indenização ao produtor cultural e sua mãe por prisão ilegal. Vamos correr a foto e vamos ver a cor da pessoa? Ah, que surpresa, né? Que surpresa. Alguém surpreso? Não posso imaginar, né? A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de indenização do produtor cultural Ângelo Gustavo Pereira Nobre e de sua mãe, Elci Leopoldina Pereira de Souza, por ele ter sido preso ilegalmente em 2020. Na ocasião, Ângelo foi preso acusado de participar de um roubo de um carro. A decisão é da juíza Maria Paula Gouveia Galhardo, da 4ª Vara de Fazenda Pública. O advogado João Tancredo vai recorrer. Em sua decisão, a magistrada considerou que é preciso comprovar a má conduta na condução do processo criminal e que, na época da prisão, ainda se levava em conta prisões e condenações com base em retrato falado, diferentemente da orientação atual do Judiciário do Rio de Janeiro. Ocorre que é preciso verificar se houve qualquer má conduta na condução do processo criminal, já que constitui legítima atuação do Estado de Direito, cujo contrato social depositou nas mãos do Estado a tarefa de inibir e reprimir crimes, atividade que envolve natural risco. É, portanto, necessária a verificação da inexistência de causas excludentes, especialmente da ilegalidade da prisão. De acordo com a magistrada, apenas em 2020 passou a ser questionada a condenação com base exclusivamente no reconhecimento da vítima, de tal modo que não se pode concluir pela ilegalidade do julgamento anterior à mudança do entendimento jurisprudencial. Ou seja, segundo Maria Paula Gouveia Galhardo, a juíza, né, o Ângelo, que se ferre, porque ele foi confundido com um criminoso a partir de um retrato falado, foi preso injustamente e não tem direito a nenhuma indenização. Vocês acham normal isso? Não, na moral, cara. Na moral. Olha pro moleque aqui. Olha pro moleque. Menino bom. Entendeu? Menino bom tá aqui. Sabe? Vocês acham. Se fosse com vocês, vocês iam levar de boa isso? Sério mesmo. Né? A gente fica muito aqui de sommelier de revolta dos outros, né? Olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode postar nada que pareça violência, não pode não sei o que. Tudo bem, eu sou um pacifista também. Eu sou um pacifista. Não gosto de violência em nenhum contexto.
ponto pacífico. Agora, se fosse com vocês iam ficar de boa com isso? Sério mesmo, gente. Imagina você ser preso. A sua imagem, gente, não volta mais como era antes. A vida inteira vai ter gente achando que você é bandido. A gente sabe como as coisas funcionam no Brasil. A gente sabe. A gente não tem aí gente chamando o Lula e outras pessoas de bandido. Não tem. Vocês acham que isso aí não vai ser levado para a vida de uma pessoa como essa, gente? Isso aí é um negócio inescapável. Muitas vezes a pessoa tem que mudar de bairro, mudar de cidade, porque ali na vizinhança todo mundo sabe que o cara foi preso, né? E depois não sabe da missa metade. E a notícia depois que foi solto, que era engano, que não sei o quê, ela corre muito menos do que a notícia da prisão. Pensa aí no bairro de vocês, se tiver um vizinho que você conhece, que foi preso, todo mundo vai comentar. Apareceu a polícia na porta da casa do cara, o cara saiu algemado, socaram o cara num camburão e levaram embora. É a notícia da semana na vizinhança, né? Agora, quando a pessoa voltar para casa e chegar à conclusão de que foi preso injustamente, vai ser a grande notícia da semana? Olha, metade ou menos das pessoas vão se preocupar em falar sobre essa notícia. E para muitas pessoas, a vida toda agora, esse cara vai ficar marcado como um cara que foi preso por roubar um carro. E não foi ele. E a juíza acha que tudo bem. Não, tudo bem. Não era o procedimento. Né? Não era o procedimento. Doutora, não era o procedimento várias coisas no Brasil, né? Uma norma ou uma lei podem ser flagrantemente ilegais, inclusive. Então, não era o procedimento, por exemplo, você contestar trabalho escravo no Brasil. Também não era o procedimento. No entanto, há uma série de danos e uma série de ações para reparar esse passado quando a escravidão era legalizada. Ué, não se analisa casos antes da data X, porque até aquela data nós tínhamos essa lei aqui, que é essa lei absurda. E daí? Não pode agora? Olha, tomara que o advogado Ângelo recorra de fato e consiga levar isso para tribunais superiores, porque acho que é uma boa tese para debater, inclusive no STF, eventualmente, viu? Pessoas que foram presas no Brasil nas últimas décadas, com base em retrato falado, né? O cidadão lá desenhando com um lapisinho numa folha. A imensa maioria que são presos por engano são negros, né? Porque no imaginário popular, e inclusive ali na delegacia e tal, não sei o que, preto é tudo igual. Então tem um negão aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Nada a ver uma pessoa com a outra, mas aí tá. É a mesma coisa, né? Aquela desumanização básica, nossa, de cada dia, né? Ué, essas pessoas não têm direito a reclamar do Estado? Que uma norma que foi criada pelo Estado era uma norma absurda? Então veja uma loucura da coisa, né? A conclusão dessa juíza. Eu posso pensar aqui o seguinte: o Estado criou uma norma, que é o seguinte: nós podemos prender sim pessoas, com base em retrato falado. Aí depois mudou o entendimento em 2020. Não podemos mais. Não podemos mais, porque a sociedade está começando a protestar, está dando muito problema. Antes podia, né? Usava retrato falado, prendia um monte de gente, vai. Usava o mesmo retrato falado para prender umas 10 pessoas. Né? Vai entrando. Bota para dentro. Tira de circulação. Sabemos quem, né? Aí depois não podia mais. Ora, a sociedade não tem direito a questionar essa norma? Essa norma nasceu num pé de laranjeira, por acaso? Alguém acordou um dia e choveu, assim? Caiu da nuvem esse negócio? Foi um presente divino? Algum profeta subiu alguma montanha e trouxe, né? E falou: Deus nos mandou esta norma divina. Foi assim, por acaso? Não, né? Foi uma criação humana do Estado brasileiro. E quem foi preso injustamente por essa decisão não pode questionar isso? Não tem direito à indenização na justiça? Evidentemente que é uma discussão em aberto. Evidentemente. Vocês imaginam se amanhã o Estado brasileiro decide criar uma lei absurda e começa a prender um monte de gente, daqui a 5 anos essa lei cai, e aí? Não temos o direito de
de debater essa lei e eventualmente indenizar as pessoas que foram presas por conta da lei mal feita ou propositalmente bem feita. Nunca sabemos, né? Às vezes sabemos, às vezes não. Então, ó, torcendo para que o advogado consiga levar isso para instâncias superiores, porque eu acho que dá um excelente debate, hein? Excelente debate. Vamos lá para o DCM. Mais de 2 mil militares da ativa são sócios administradores de empresas privadas. Um levantamento realizado pela Fiquem Sabendo, que é uma newsletter, né? Se vocês não sabem, assinem, né? Fiquem Sabendo, joguem no Google aí. Que trabalha com esses levantamentos de dados, muitas vezes baseados em lei de acesso à informação, uma newsletter bem interessante, apontou que 12.121 militares da ativa são sócios, diretores ou administradores de mais de 16 mil empresas privadas. Dentre esses militares, 2.128 são sócios administradores de empresas privadas em atividade no Brasil. Segundo o artigo 29 da Lei 6.880 de 1980, ao militar da ativa é vedado, portanto proibido, comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista. Não pode, portanto, ser administrador, nem sócio administrador. Em entrevista a Fiquem Sabendo, o jurista Carlos Ari Sundfeld, professor da FGV Direito de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, explicou que o artigo 29 do Estatuto dos Militares admite que o militar da ativa participe como acionista da sociedade anônima ou como cotista, mas ele está proibido de participar da administração ou da gerência da sociedade. Portanto, o militar não pode ser sócio administrador, apenas sócio. Resumindo o que acontece nesse caso, e não é incomum. Os militares têm o seu soldo, vou tirar o casaco aqui que está muito quente. Tem o seu soldo, para além disso, são sócios ou sócios administradores de empresas, o que é proibido. Frequentemente são sócios das esposas, dos esposos, de familiares, né? É isso que acontece com alguma frequência, e com alguma frequência também essas empresas negociam com o poder público e também com as Forças Armadas. Acontece. Acontece sim. O cara lá é tenente-coronel, é general, é sei lá o quê. Tá lá no exército. Tem uma empresa. Essa empresa vende clipes de papel. A empresa vai lá e participa de licitação para vender clipes de papel para o exército. Acontece. Né? Então, importante levantamento lá do pessoal da Fiquem Sabendo. Vamos lá, então, o Senado vota nessa terça-feira projetos de pacote do Haddad para garantir a meta fiscal em 2024. Os projetos em pauta já foram aprovados pela Câmara dos Deputados. Um deles trata da regulamentação do mercado de apostas esportivas online, enquanto o outro estabelece regras para a tributação de offshore, que são as empresas de brasileiros que têm dinheiro no exterior, e fundos de investimento exclusivos para pessoas de alta renda. O Edu Moreira já esmiuçou essa questão da tributação dos fundos exclusivos, né? O que foi alardeado pelo governo como uma grande vitória, vamos taxar os super ricos, etc e tal, é uma grande balela. O Eduardo Moreira já fez um vídeo explicando, o vídeo está nos canais do ECL, ele mostra por A mais B porque, na verdade, essas pessoas tiveram um desconto de imposto, tá? Então, quem quiser, assiste lá o vídeo, porque tá bem explicado. Isso aqui não é taxação de super ricos. Quem tá falando isso para você tá falando bobagem. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo, aliás, pelo contrário. Né? E essa regulamentação das apostas esportivas online é outra coisa que está cheia de interesse envolvido, cheia de gente esquisita no meio. Isso aí é um mercado bilionário no Brasil. Bilionário. Bilionário. Gente, eu conheço gente que até 3 anos atrás era um pé rapado, tá? E problema nenhum ser pé rapado. Aliás, é um problema ser pé rapado, né? Ninguém deveria ser, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui de pessoa que eu conheço. Era um pé rapado, em 3 anos ficou, assim, multimilionário com esse site de aposta. De dinheiro que vem não sei de onde, que não sabe quem que botou o dinheiro para montar o negócio,
com representação fiscal em Malta, nas Ilhas Virgens, não sei aonde, não se sabe que tipo de dinheiro passa por dentro desse troço. Tá bom? E o lobby e a pressão para aprovar isso aí, da maneira como está sendo discutido na Câmara, é muito forte. E não vai ser bom para o Brasil, obviamente que não vai ser. Tá bom? Vamos acompanhar, né? Ver como é que vai a coisa. Ex-noiva de Zé Trovão cita agressão. Justiça concede medida protetiva. A Justiça do Distrito Federal concedeu uma série de medidas protetivas à ex-noiva do deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, depois que ela acusou o parlamentar de agressão, violência psicológica e ameaça. A decisão foi dada por Carlos Fernando Feck dos Santos, juiz da Terceira Vara de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, e teve como base o depoimento de Ana Rosa Xister, ex-noiva do deputado bolsonarista. Procurada, a assessoria do deputado disse que não enviou posicionamento. Zé Trovão é esse cara aqui, para quem não lembra, né? Que está condenado, aliás, ainda, imagino, né? Tá exercendo o seu mandato com tornozeleira eletrônica. Então, ó, parabéns, Santa Catarina, né? Assim, eu tenho uma dúvida. Por que vocês... Ó, vamos lá. Santa Catarina. Ai, mas Leandro, não são todos os catarinenses. Eu sei que não. Eu sou catarinense e não sou. Então eu não preciso falar isso toda vez que eu falo mal de alguém, que eu quero falar mal dos caras que votaram no Zé Trovão. Poxa, tá bom? Não é de você. Você não votou, não precisa se preocupar. Não tô falando com você. Vocês gostam muito do Zé Trovão a ponto de apoiá-lo e votar nele. A minha dúvida é, por que vocês não ficam com ele em Santa Catarina? Para que mandar para Brasília? Você não gosta do cara? Vocês não amam o Zé Trovão? Então fica com ele em Santa Catarina. Para que vocês têm que mandar uma pessoa dessa para Brasília? Ninguém pediu. Não estava precisando, né? Não estava. Aí a pessoa vai lá, manda a pessoa. Para que manda a pessoa embora? Né? É o clássico, não gostou, leva para casa, né? Para proteger a noiva, o juiz determinou o afastamento do lar de Zé Trovão, cujo nome real é Marcos Antônio Pereira Gomes, permitindo que ele leve consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal, devendo informar ao juízo natural da causa, no prazo de 48 horas, seu novo endereço. Também foi estipulado que o deputado mantenha uma distância mínima de 300 metros da ex-noiva. O parlamentar, segundo decisão, está proibido de estabelecer contato com a ex-companheira por ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e qualquer outro meio. Por fim, o magistrado ordenou a recondução da ex-noiva à residência onde eles moravam. Ela havia sido retirada de casa por Zé Trovão, segundo o depoimento prestado. Então, nada de novo sob o sol, né, gente? Esse cara aqui, inclusive, já apareceu fotos na internet aí de outras coisas, né? Uns outros negocinhos aí do cara, né? E tal. Com essa cara de brabão aí, né? A ex-noiva, né? Lamentavelmente, né? Se aproximou de um cara como esse. Tomara que ela tenha paz agora, né? Pelo menos com essa medida judicial. Vamos lá, PP de Arthur Lira se divide e ameaça projetos do governo, mesmo agora com a Caixa e Esportes. Nós avisamos que aconteceria isso. Eu odeio falar isso, mas foi avisado. Foi avisado. A garganta de Arthur Lira e das pessoas que estão em volta dele, chamadas comumente de centrão, ela não tem fim. Eles abrem um pouquinho, o governo bota comida dentro, achando que tá bom. Aí eles abrem mais um pouquinho, aí coloca mais. Eles abrem mais um pouquinho, e aí coloca mais, e isso não tem fim. Eu avisei aqui nesse programa, que o governo entregaria a Caixa e o Ministério dos Esportes na mão do Arthur Lira, e isso garantiria o quê? 3 semanas de paz, né? Agora que eles já digeriram e já eliminaram o que comeram, querem mais. Foi avisado. Reportagem da Júlia Chaib e da Victoria Azevedo, lá na Folha de São Paulo. Mesmo com assento na esplanada dos ministérios, a bancada do PP na Câmara tem demonstrado insatisfação com o governo federal e ameaça impor reveses ao Palácio do Planalto no Congresso. Em setembro, Lula nomeou o deputado André Fufuca para comandar o Ministério dos Esportes, tirando a Ana Moser,
E neste mês consolidou a troca da presidência da Caixa Econômica Federal para contemplar o presidente da Câmara, Arthur Lira, 11 vice-presidências, um controle de uma das maiores máquinas de capilaridade política do Brasil, que é a Caixa. Ambas as mudanças fizeram parte de uma reestruturação do governo feita justamente para contemplar o Centrão na tentativa de azeitar a relação do governo com a Câmara. Para integrantes do PP, porém, a nomeação de Fufuca não surtiu efeito para melhorar a relação da bancada com o Palácio do Planalto. Eles reforçam que a legenda segue independente. Entenderam, gente? Entenderam? Os caras vão lá e falam mais, aí você dá mais. Os caras falam mais, você dá mais. Mais, você dá mais. Quando você achou que é suficiente, os caras olham para você e falam o seguinte: não, nós somos independentes. Entenderam a jogada? Nós somos independentes. Independentes para quê? Para botar o próximo pedido em cima da mesa. Né? Ai, ai, não é mole, gente. Não é mole. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Vai funcionar por espasmos, esse negócio. Vai funcionar por espasmos. Quando tiver interesse também aí do grupo do Centrão e aprovar projetos que por acaso também são de interesse do governo, vai funcionar. E quando a coisa for cara, quando ela custar caro, essa gente vai cobrar. Vai cobrar. O que poderia ser feito? Eu não sei o que poderia ser feito, né? O que eu sei é o que foi feito, por exemplo, no governo Bolsonaro. O que foi feito no governo Bolsonaro? O Bolsonaro foi eleito com um projeto de governo, né? Não aquele projeto do Bolsonaro que vocês lembram, né? Aquele projeto, o plano de governo dele era uma piada, né? Tudo bem. Mas o Bolsonaro foi eleito com um projeto de governo, uma ideia de governo, né? Extremista, de direita, né? Ultranacionalista, com vários tons e pinceladas de fascismo que a gente foi descobrir depois que não era só na retórica. Teve vários episódios ligando bolsonaristas a nazistas durante o governo Bolsonaro, episódios evidentes de ligação com nazistas ou com o nazismo no geral. O que o Bolsonaro fez quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República? Ele pegou as pessoas mais radicais conforme a sua ideologia e colocou no governo. Nós tivemos o Vélez de ministro, gente. O Weintraub. O Olavo de Carvalho chegou a ser sondado, segundo notícias na época, não quis. Não quis, mas se quisesse, seria. O Brasil poderia ter tido Olavo de Carvalho como ministro da Educação. Ele não conseguiu, mas botou um pupilo lá. Botou o Weintraub, que era um olavista. Ou seja, era praticamente um laranja do Olavo, né? Entre aspas, né? Viu o Weintraub, né? Não há nada criminoso nisso, né? Tô fazendo uma figura de linguagem aqui. Vocês entendem? O Bolsonaro botou um monte de militares no ministério, botou o Pazuello na saúde. Eu concordo com isso? É claro que não. Eu tô dando um exemplo que é o seguinte: o Bolsonaro saiu vitorioso da eleição e colocou em prática, na prática mesmo, o que o eleitor do Bolsonaro esperava dele. Na minha opinião, ruim para o Brasil. Mas isso é a minha opinião. Tô falando do que aconteceu. Em fevereiro, no meio do carnaval, no segundo mês do governo Bolsonaro, o Bolsonaro baixou 4 decretos de armas para liberar a compra de arma pela população. Então, assim, enquanto a gente fica muito nesse negócio, não, negociar com o Congresso, tem que ver, né, o STF, ver as forças, e o Lira, e o PP, e a Caixa Econômica, e os esportes, e vamos lá, e blá, blá, blá. O Bolsonaro assumiu e sentou o pau. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que dá para fazer. Não dá para fazer? O Bolsonaro não fez? Então dá para fazer. Não dá? Ou tô errado? Não dá para você assumir o governo e colocar um monte de ministro que, na visão humanista, sejam, entre aspas, extremistas, né? Que levem ao extremo as ideias humanistas, o combate à fome, o problema penitenciário do Brasil, série de coisas, a emergência climática, temos alguns, temos a Marina Silva, graças a Deus, que nesse ponto é um oásis, né? Temos Silvio Almeida, o Flávio Dino, mas assim, Juscelino Filho tá fazendo o que ainda no governo? Aliás, por onde anda Juscelino Filho? Eu torço, assim, sempre que eu lembro do Juscelino Filho, eu torço para que ele seja inoperante, né? Porque pelo menos ele não tá fazendo mal para ninguém, né? Mas assim,
Cadê o ministro da comunicação do Brasil? Onde é que foi parar? Não se tem notícia, né? Então, assim, dá para fazer diferente. Dá. Ah, é difícil, não pode. Bom, gente, difícil é um monte de coisa, tá? Difícil é um monte de coisa. Difícil é viver em Gaza, né? Isso é difícil. Difícil é fazer que nem o Hassan Rabi, que é tentar, que é o palestino brasileiro que deu entrevista para a Luísa Vilela, que é tentar conseguir sair de Gaza. Isso é o difícil, né? Tem várias outras coisas que são menos difíceis do que essa, né? Então, assim, tem alternativa? Tem alternativa? Tem. Ah, não dá, é complicado, é difícil, vai comprar briga, vão travar as pautas, não sei o quê. Bom, se isso acontecer, há alternativas para isso também. Também. Você conseguir juntar os milhões de brasileiros que votaram nesse projeto para pressionar a chantagem, a eventual chantagem da Câmara que não quer votar um negócio porque o governo não deu a Caixa Econômica. Você expor isso, se comunicar com as pessoas, deixar isso claro. Falar aqui, ó, tá vendo o negócio aqui de perdoar a dívida do Minha Casa Minha Vida? Pois é, não tá saindo por quê? Porque o Lira não pauta. Por que o Lira não pauta? Porque ele quer a Caixa Econômica para fazer política e o governo não quer dar, porque acha que não tem nada a ver. Não foi o Lira que ganhou a eleição do Executivo? Foi o Lira que ganhou a eleição? Alguém votou para presidente? Pro Lira? Não, né? Não me consta que estava o nome do Lira na urna. Para a presidência da República. Então, não. A gente não vai dar a Caixa. Você foi eleito deputado, você é presidente da Câmara, vire-se aí com suas emendas, faça o seu papel. Vai bloquear? Tá bom. Gente, olha só, tá bloqueando por isso aqui, tá? Você que tem dívida do ProUni aí, que a gente tá tentando passar um projeto para melhorar a sua vida, não tá passando porque o Lira aí, ó, não tá deixando passar. Por que não tá deixando? Ah, porque ele quer o Ministério da Saúde. Dane-se, não vai ganhar, pronto. Não foi eleito para isso. O Ministério da Saúde é um órgão do Executivo. Quem nomeia o ministro é o presidente da República. E o Brasil votou no Lula para o presidente da República, não no Lira. Né? As palavrinhas são mais ou menos parecidas, mas não trata-se da mesma pessoa. Aliás, nem de perto, inclusive. Então, assim, gente. Ah, dá para fazer isso de jeito? Dá. Tá bom, dá. Se o Bolsonaro fez, dá para fazer. Se o Bolsonaro fez, dá para fazer. Agora, há uma opção em não fazer porque não se quer comprar a briga, o desgaste, o isso, aquilo, blá, blá, blá. Tudo bem. Então, vamos deixar claro aqui que tem opção. Tem opção. Ela dá mais trabalho. Ela é mais arriscada. Ah, mas se a gente fizer isso, pode ter o impeachment. Gente, pode ter o impeachment amanhã. Tá bom? Essa chantagem que tá aqui na reportagem do Centrão não vai parar até que o último anel seja arrancado dos dedos do governo. E quando isso acontecer, num primeiro escorregão, se a economia for um mal, se tiver uma nova, aspas, operação anticorrupção estilo Lava Jato, o governo vai ficar no alvo para cair. Alguém tem alguma dúvida disso? Vocês viram o que o jornal Estado de São Paulo fez nos últimos dias. Isso é um projeto. Projeto. A gente não está lidando com amadores. Eles estão organizados. Ontem eu publiquei um vídeo, aliás, não dá para publicar aqui por causa da direito autoral, mostrando que aquele candidato à presidência do Brasil, do Partido Novo, lembram? O Luiz Dávila, aquele cara que falou destreza no debate, que destreza. Lembram desse cara? Ontem eu publiquei um vídeo na minha rede social, quem quiser vai lá ver, tá no Instagram, tá no Twitter. Ele em um podcast dizendo literalmente o seguinte, que eles estão juntando um grupo de empresários bilionários para comprar o Estadão, comprar o jornal O Estado de São Paulo, e o sonho deles seria fazer um grande pool, um grande grupo de comunicação no Brasil, a estilo do grupo do Rupert Murdoch, que é um magnata da imprensa mundial, né? Seus jornais já foram acusados de espionagem ilegal, fraude, então o modelo do Dávila é excelente, inclusive, né? Isso aí quem tá falando é ele, não sou eu. E ele gostaria de juntar Estadão, Revista Oeste, que é a Jovem Pan do Mundo Invertido, né? Jovem Pan e Brasil Paralelo. Gente, a gente não tá lidando com amadores.
O objetivo desse Megazord, né? Megazord da loucura da extrema-direita, seria combater este governo sórdido, que é como ele, Dávila, chamou o PT. Então, assim, de novo, tem gente muito poderosa, com muito dinheiro. Eu não sei se esse negócio vai sair ou não. O cara falou num podcast. E é um rumor que já anda aí vários tempos, porque o Estadão tá quebrado também, né? Então tá topando em qualquer parada. Nós vimos o que o Estadão fez na última semana. Vimos. O Estadão segue dobrando a aposta lá no site deles no negócio da dama do tráfico. Olha, daqui a 6 meses a gente vai olhar o Estadão, vai ter na capa lá alguma matéria, como diz um amigo meu, né? Regra número 1 do jornalismo. Se você precisa explicar muito a sua matéria, é que sua matéria é uma porcaria, tá? Isso é a regra número 1. Coisa simples a gente entende na hora, né? Se precisa explicar muito é porque o negócio não presta, tá? Já fizeram 820 matérias para explicar a matéria. Então, assim, porque, né? Porque a consistência é a consistência de um pudim daquela matéria. Isso não vai parar aqui não, gente, tá? Então, assim, não dá porque o Lira, porque... então tá bom. Então não dá porque o Lira, porque não sei quem. Então, mas pelo menos aqui tá registrado, terça-feira, 21 de novembro, tá falado, tá dito aqui, né? Muito bem, ó, pessoal, o programa tá chegando ao fim. Muito obrigado a quem nos acompanhou na TV Quimurê, na TVT e na Rádio Brasil Atual. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Até mais! E pro pessoal que ficou até o finalzinho aqui, muito obrigado também pela companhia de todo mundo. Está começando agora o ICL Notícias, primeira edição, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigado a quem nos acompanhou aqui. Galera de várias cidades do Brasil e do mundo, é sensacional, né? Ilhéus, Bahia, Blumenau, Passo Fundo, Campinas, Rio de Janeiro, Itapetininga, Volta Redonda, Osasco, Chicago, Penha, Santa Catarina, Boston de novo aqui, outra pessoa, Arapirina, Porto Alegre, Taubaté, Fortaleza, Colônia, na Alemanha, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Joaçaba, Fortaleza, Ibiúna, Niterói, Belém do Pará, Salvador e Divertilândia. Existe uma cidade chamada Divertilândia. Pedro Falcão mora em Divertilândia. Se o Pedro Falcão não tá me trollando, né, que esse aqui é um outro Pedro Falcão, não é o nosso Pedro Falcão, né, existe uma cidade chamada Divertilândia. Se não existe, temos que criar, inclusive, né? Atenção, governo federal, vamos criar uma cidade chamada Divertilândia, onde será uma cidade o quê? Muito divertida, claro. Muito bem, gente, muito obrigado. Nós estaremos de volta amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Este foi o Desperta ICL, terça-feira, 21 de novembro, 7h59 da manhã. Tchau. Você já assistiu a série Quem Matou o Malcolm X? Uma das séries de maior sucesso da história do Netflix? Bem, se não assistiu, assiste. Tá aqui, ó, propaganda de graça pro Netflix. Mas eu tô aqui pra te contar outra coisa. Abdulrahman Muhammad, o protagonista da série, o maior especialista do mundo na história de Malcolm X, ele que fez uma investigação para descobrir quem matou Malcolm X, o nome da série, tão profunda e tão reveladora que reabriu o caso nos Estados Unidos, gravou uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta contando a história de Malcolm X. Uma aula imperdível. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdulrahman Muhammad, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.